Nem toda extinção é definitiva. Sempre se vê que alguns animais considerados extintos podem ter sobrevivido em regiões remotas por mais tempo do que imaginamos. Neste vídeo, apresento 7 espécies cujas evidências, avistamentos ou estudos científicos deixam perguntas em aberto. Fique até o final. O último animal é um símbolo da Era do Gelo e um dos casos mais fascinantes da pesquisa moderna. Número 7. Deinosuchus. O Deinosuchus está muito bem documentado no final do período Cretáceo da América do Norte. Fósseis do Texas, Montana e Carolina do Norte mostram que esse crocodilo pré-histórico podia chegar a mais de 10 metros de comprimento. Análises de seu crânio comprovam uma enorme pressão de mordida, provavelmente mais forte que a de qualquer réptil vivo hoje. A espécie foi extinta há cerca de 73 milhões de anos, provavelmente devido a mudanças climáticas e ao desaparecimento de grandes presas. Mesmo assim, surgiram no sul dos Estados Unidos vários relatos de pegadas estranhamente grandes ao longo de rios remotos. Alguns rastros no sedimento são mais profundos e largos do que os das populações conhecidas de jacarés. Nas décadas de 1930 e 1950, marcas de mordidas em barcos de madeira foram documentadas com espaçamentos dentais incomuns. Biólogos apontam que no delta do Mississippi ainda existem áreas que nunca foram totalmente mapeadas. Embora indícios não substituam provas, essas descobertas mostram o quão pouco sabemos sobre ecossistemas remotos de água doce. Se são interpretações erradas, indivíduos excepcionalmente grandes ou artefatos de processos geológicos, permanece incerto. Outro exemplo vem de uma espécie cuja suposta extinção é bem mais recente e ainda não foi cientificamente esclarecida. Número 6. O moa. Os moas da Nova Zelândia eram um grupo de aves que não voavam, das quais algumas espécies chegavam a mais de 3 metros de altura. A datação por radiocarbono indica que provavelmente foram extintos no século XV, principalmente pela caça intensa e perda de habitat após a chegada dos Maori. Descobertas em mais de 20 locais, incluindo Te Waka e Pyramid Valley, comprovam sua ampla distribuição na época. Mas a data exata da extinção continua sendo objeto de pesquisa. Em 2009, uma equipe da Universidade de Adelaide analisou ossos subfósseis e descobriu que algumas populações podem ter sobrevivido mais do que se pensava. Em vales remotos da Ilha do Sul, surgiram repetidamente grandes pegadas que não podiam ser atribuídas a nenhuma espécie atual conhecida. Alguns relatos vêm de trabalhadores florestais e caçadores das décadas de 1980 e 1990. Nenhum caso foi confirmado cientificamente, mas as montanhas e vales da Nova Zelândia estão entre as regiões de mais difícil acesso da Oceania. Se se trata de populações remanescentes tardias, interpretações errôneas ou erros de medição permanece em aberto. Torna-se ainda mais complexo com uma espécie que só desapareceu no século XX e cujas possíveis evidências chegam até os dias atuais. Qual animal você pessoalmente acredita que teria a maior chance de ter sobrevivido sem ser detectado até hoje? Uma ave gigante ou uma espécie de réptil pré-histórico? Número 5. O tigre da Tasmânia. O tigre da Tasmânia, também conhecido como tilacino, era, ao lado do diabo da Tasmânia e do leão marsupial, o maior marsupial carnívoro e era considerado extinto desde 1936, após o último exemplar conhecido morrer no zoológico de Hobart. Sabe-se por registros históricos que a espécie foi anteriormente dizimada de forma massiva por recompensas estatais de abate. Mas desde a década de 1940, relatos continuam chegando. Animais listrados, semelhantes a cães, com um andar rígido em florestas remotas da Tasmânia. Em 1961, um grupo de guardas florestais no norte da Tasmânia documentou um avistamento que é considerado particularmente credível.
Em 2016, a Universidade James Cook publicou um relatório sobre vários avistamentos modernos na área de Cape York, cujas descrições eram anatomicamente surpreendentemente consistentes. Análises genéticas de amostras individuais de cabelo encontradas no século XXI também levaram a resultados que não puderam ser claramente atribuídos. Os pesquisadores enfatizam, no entanto, que confusões com raposas, dingos ou raças de cães introduzidas são possíveis. Se o tilacino sobreviveu por mais tempo do que o oficialmente documentado, permanece sem prova. Mas o caso mostra como é difícil excluir completamente populações de espécies raras e ariscas em grandes áreas florestais. Um segundo caso dos tempos modernos também gera discussões, desta vez na África Central. Número 4. Mokele Mbembe. Na Bacia do Congo, comunidades locais relatam há séculos sobre um grande animal herbívoro que atravessa rios e derruba a vegetação. Em relatos do início do século XX, incluindo os de Ernest A. Vizetelly e expedições posteriores, surgem descrições que costumam apresentar características básicas semelhantes. Um corpo maciço, um pescoço longo e pernas fortes. Nenhum avistamento jamais foi confirmado cientificamente. Mas a Bacia do Congo ainda é hoje um dos ecossistemas menos explorados da Terra. Várias expedições entre 1910 e 1980 documentaram pegadas e movimentos na superfície da água que não puderam ser claramente identificados. Pesquisadores modernos apontam que muitos avistamentos provavelmente se devem a espécies conhecidas, como hipopótamos machos, lagartos monitores grandes ou crocodilos. Mesmo assim, a região continua pouco documentada, o que torna difícil uma exclusão completa. O problema da falta de dados fica ainda mais claro com uma espécie que conhecemos muito bem por fósseis, mas sobre a qual ainda circulam evidências modernas. Número 3. Titanoboa. A Titanoboa serrejonensis está claramente documentada. Em 2009, mais de 100 vértebras e grandes restos de crânio foram encontrados na mina de carvão de Cerrejón, na Colômbia. Esses fósseis mostram que a serpente tinha até 14 metros de comprimento. A reconstrução do seu habitat revelou que ela vivia nas florestas pantanosas do Paleoceno, em temperaturas acima de 30 graus Celsius. No entanto, desde o século XX, tem havido relatos repetidos na região amazônica sobre serpentes excepcionalmente grandes, cujos comprimentos descritos excedem os das sucuris atuais. Algumas expedições nas décadas de 70 e 90 registraram observações de animais desaparecendo em cursos de rios, cuja circunferência era difícil de estimar. Uma imagem de satélite muito discutida da década de 1990 mostra um objeto alongado em um braço remoto do Amazonas, mas a resolução é baixa demais para uma interpretação clara. Biólogos apontam que novas espécies de vertebrados são descritas na Amazônia todos os anos. Se os relatos se devem a sucuris especialmente grandes, ilusões de ótica ou estimativas de distância imprecisas, permanece incerto. A escassez de dados sobre a Titanoboa deixa claro como é difícil fazer afirmações sobre espécies grandes e raras. Esse problema é ainda mais evidente no oceano, onde a exploração de habitats profundos ainda apresenta grandes lacunas até hoje. Número 2. Megalodonte. O Otodus megalodon foi o maior tubarão conhecido na história da Terra. Seus dentes chegavam a comprimentos de mais de 17 centímetros. Fósseis de camadas do início do Plioceno provam que a espécie se extinguiu há cerca de 3,6 milhões de anos. Mas o mar profundo continua sendo extremamente pouco explorado. A oceanografia moderna mapeia apenas cerca de 5% do fundo do mar com resolução suficiente. Ocasionalmente, navios de pesquisa relatam sinais de sonar de grandes animais, cujos padrões de movimento não podem ser atribuídos a nenhum tubarão conhecido.
Baleias são ocasionalmente documentadas com marcas de mordidas cujas dimensões são difíceis de interpretar, pois a decomposição e a predação por várias espécies podem estar envolvidas. Nenhuma dessas pistas é considerada prova da sobrevivência do megalodonte. Mas elas mostram a enorme lacuna em nossa compreensão dos grandes predadores marinhos. Enquanto o mar profundo é pouco explorado, outro animal mostra quão surpreendentemente próximos o passado e o presente às vezes estão. Número 1. O mamute lanoso. O conhecido Mammutus primigênios desapareceu há cerca de 4.000 anos, bem mais tarde do que muitos outros animais da Era do Gelo. As últimas populações conhecidas viveram isoladas na ilha de Wrangel, no Oceano Ártico. Lá, análises genéticas publicadas em 2015 na revista Current Biology mostram que eles existiram até cerca do ano 2100 a.C. Ao mesmo tempo, existem relatos de caçadores siberianos dos séculos XIX e início do XX sobre grandes animais peludos em áreas remotas da tundra. Alguns desses relatos foram documentados por etnógrafos. Expedições modernas ocasionalmente encontraram amostras de pelos bem preservadas, mas que geralmente puderam ser atribuídas a espécies conhecidas. Dados de satélite mostram linhas de movimento de grandes animais que permanecem incertas devido à baixa resolução. Se essas pistas estão relacionadas a mamutes, a outros grandes animais ou a mudanças naturais no terreno, permanecem em aberto. Mas o tamanho e o isolamento da Sibéria deixam muitas perguntas sem resposta. Talvez nem precisemos trazer os mamutes de volta.